ou não aceito. Luís Pinto e Anselmo Crespo, SIC. Mais construtores a entregar prédios inteiros à banca porque não conseguem pagar os empréstimos. A situação de incumprimento dos empréstimos acontece geralmente mais com as famílias sobreendividadas, mas agora os bancos estão a ficar cheios de apartamentos, moradias e prédios que os promotores não conseguem vender. A SIC descobriu alguns casos na região de Lisboa, por exemplo, na margem sul. Este edifício em Setúbal está praticamente todo nas mãos de um banco privado. O construtor ainda vendeu alguns apartamentos, mas veio a crise, as vendas pararam, a hipoteca foi crescendo, o prédio foi-se degradando e as dificuldades para vender aumentaram nos últimos 2 anos. Resultado, o banco teve de ficar com mais um imóvel em carteira, que na prática é mais um quarteirão inteiro. Este é um caso conhecido em Setúbal e na margem sul do Tejo. Mostra, pela sua dimensão, uma nova realidade nas periferias de Lisboa e do Porto. Não são só as famílias endividadas a entrar em incumprimento. Agora, há cada vez mais construtores ou promotores imobiliários a entregar prédios e não apenas andares aos bancos. Francisco Alvernaz dá conselhos a mediadoras como esta sobre qual a melhor estratégia para enfrentar a crise do setor. Este especialista no mercado imobiliário aponta o dedo a quem exagerou nos preços quando construiu urbanizações, sem falar com os mediadores que conhecem o lado da procura. Há algum prurido social por parte do promotor porque vendeu 2 ou 3 frações há 2 anos e agora não quer baixar preço. Como não baixa preço, não consegue vender. Como não consegue vender, não consegue satisfazer o compromisso que tem para com o banco e acaba por, voluntariamente ou não, ter de se dirigir ao banco e dizer: caríssimo banqueiro, aqui tem o meu empreendimento porque eu não sou capaz ou não estou a ser capaz de solver, de satisfazer os compromissos que tem para com o seu banco. Este condomínio de moradias em Banda, em Alcochete, é outro caso em que o imóvel vai parar às mãos dos bancos. Aqui, 7 vivendas foram dadas em pagamento, ou seja, o banco teve de ficar com elas. Ao lado está a piscina, o parque infantil e outros atrativos, só que a procura caiu devido à crise e ao aumento dos spreads bancários. Fontes da banca e do setor imobiliário confirmam que isso acontece cada vez mais na região de Lisboa, por exemplo, também na linha de Sintra ou na Zona Norte. Mas os construtores, em geral, não estão interessados em falar sobre as chamadas dações em pagamento. A banca privada e pública recusa comentar o seu grau de exposição ao incumprimento por parte dos promotores imobiliários. Ou seja, os bancos não querem dizer porque é que vários promotores imobiliários, por exemplo, na Grande Lisboa, estão a entregar prédios inteiros durante os últimos meses. Mas o que é certo é que também na mesma Grande Lisboa a construção não para. Neste momento, o que eu acho é que a cadência com que os imóveis vão parar à banca é superior à capacidade instalada na banca e na mediação de escoarem juntos esses mesmos imóveis. Se os construtores têm dificuldades no seu financiamento, para se financiar, e hoje em dia cada vez há mais construtores com problemas de renovação de contas, de financiamentos à construção, a própria banca vai estar a absorver esses imóveis todos. E isso também é um problema. A banca está agora com a batata quente nas mãos, por isso avança para leilões de apartamentos mais baratos, mas no caso de prédios e moradias entregues pelos construtores falidos, os bancos contatam os mediadores que querem recuperar o valor do empréstimo concedido ao promotor imobiliário. O que é que o banco vai fazer? Em primeiro lugar, preocupar-se com o seu distrato. Se o distrato é 250, se ao vender aquela fração o banco consegue ter de volta o financiamento que deu essa mesma fração, é óbvio que o banco não vai repetir o erro e querer vender também ele essa fração a 320. Coloca no mercado por 260 ou por 270. Os bancos já vão baixando os preços porque não querem ficar com excesso de património. Mas, além dos construtores que não vendem as casas, o proprietário particular ainda teima em pedir muito pelos imóveis. O nosso país tem este erro clássico. Qualquer pessoa compra um bem imóvel há 2 anos por 100 mil, agora acha que vale 120 mil euros. Chama ao mediador imobiliário e diz: eu quero vender a minha casa. Muito bem. O mediador vai dizer que a casa vale 95, 100 mil euros e ele diz que não, que vale 120. Então vai forçar o mediador a pôr à venda por 120. O mediador só aceita se quiser, mas muitas vezes há aquele princípio reinante que é: bem, o potencial comprador pode sempre fazer uma proposta. E depois acaba por os produtos imobiliários se arrastarem durante muito tempo nas bases de dados dos mediadores imobiliários. São mais de 100 mil imóveis, eu já o disse publicamente, e é um problema que se vem tendo há mais ou menos há um ano e meio. Portanto,
que mantém-se sempre as mesmas casas à venda. Porquê? Porque desapareceu um mercado, que esse mercado era o chamado mercado médio-baixo, médio-baixo, que via exclusivamente o financiamento a 100%. Se há mais de 100 mil casas para escoar, no momento em que a banca se prepara para aumentar os spreads, porque o financiamento no exterior é cada vez mais caro, é fácil adivinhar tempos ainda mais difíceis para a construção em Portugal.